Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Deus, está aí mais uma vez. Estamos reunidos aqui para cultuar o Senhor e você é bem-vindo para junto conosco desfrutar da palavra, do poder, da unção de Deus sobre nossa vida. Visite as nossas páginas nas redes sociais. Quer nos conhecer? Acesse o Facebook da igreja, igreja.ta. Com certeza você vai ver algo tremendo que Deus está fazendo neste lugar, tá bom? Nos assista pelo YouTube, as pregações, as mensagens e tudo o que acontece. Você é muito bem-vindo. Então você também aí em casa, abra sua Bíblia no Salmo de número 17, verso 14. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nessa vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os teus filhos saciados, e o que sobrar, fiquem para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Pai querido, fala conosco. Nos ajude a entender, meu Deus da glória, a tua palavra. O que de fato importa para o Senhor através de nós. Quebra, Senhor, as barreiras. Desobstrua, Senhor, os ouvidos. Dá entendimento ao teu povo. Derrama, Senhor Deus da glória, do alto uma porção, Pai, para que saiamos daqui, Senhor Deus da glória, cheios da tua presença, cheios do conhecimento, para que nós possamos, ó Deus da glória, buscar o que verdadeiramente interessa. Fala, Senhor, usa-me, Deus da glória, como instrumento, que a palavra que sair da minha boca, Senhor, possa, meu Pai amado, vir do trono do Senhor, que eu não venha ultrapassar os limites que o Senhor já colocou em meu coração. Fala conosco, Pai, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Então, se você puder, aplauda ao Senhor, pode se assentar, fique à vontade. Glória, glória a Deus. Queridos, Davi é alguém que a gente precisa aprender muitas coisas. O que Davi está falando nesse salmo é que ele não se importa com as coisas materiais, ele não se importa com as coisas dessa vida, e que uma pessoa que não reconhece a Deus, uma pessoa que não está em busca de algo mais, o prazer da pessoa está nas coisas desse mundo. As coisas materiais são importantes, sim, com certeza. Devemos buscar, sim. Mas o que o salmista está querendo dizer é que nós não devemos nos apegar, porque nós não podemos levar coisa alguma desse mundo. Mundo que pode acabar ainda hoje, ser destruído ainda hoje. Então o salmista está dizendo: olha, Senhor, que essas coisas fiquem com aqueles que estão apegados, e que esses ajuntem para os seus filhos. Mas quanto a mim, eu quero as coisas do alto. Eu quero as coisas lá de cima. Eu quero contemplar a tua beleza.
eu quero me encontrar com os anjos, porque lá sim eu vou viver eternamente, para desfrutar da tua grandeza. Então, queridos, pensando nisso, eu quero ministrar uma palavra de quem realmente entregou tudo por amor ao Senhor. Porque há muitos que já viveram nessa terra, cujo prazer era daqui, que não pensava nas coisas do alto, na coroa que foi pregada sexta-feira, né? A coroa que só receberá aquele que se preparar, né? Para a vitória, para chegar primeiro. E é isso que nós queremos fazer. Então o salmista amado Davi, que realmente importava para ele de viver de forma justa, a fim de contemplar a Deus, a beleza do Senhor, ressuscitar com Ele na sua partida. Olha que benção. Imagine você dormir e acordar na presença do Senhor. Imagine você, amado, despertar do seu sono e poder contemplar algo que é extremamente imarcessível, como diz Paulo, e que o Senhor diz: não conte para ninguém o que você viu, ainda não, porque assim como você ficou surpreso em minhas palavras, eu quero que todos se surpreendam também. É algo magnífico, algo tremendo. Para você entender um pouquinho disso, eu até lembrei, né? Lá em Gênesis 4:4, das motivações de Caim e de Abel, para dar um exemplo. Caim era o homem do campo, que se interessava pelas coisas da terra, do mundo. Para ele o que interessava eram as coisas materiais. Ele se gloriava no mundo, no que ele realizava, no que ele plantava, no que ele colhia. Colheita para Caim era algo tremendo. Olha o que eu conquistei, olha o que eu alcancei, olha os montões que eu ajuntei. Agora, Abel tinha plena consciência de que ele era apenas um peregrino, passageiro, que estava passando por aqui, porque o que interessava para ele eram as coisas do alto. E é isso, amado, que a gente precisa fazer. Então tem essas duas comparações, né? Morreu Caim, levou o quê? E a Bíblia diz que Abel, até hoje, o sangue dele fala. Olha que tremendo, olha que tremendo. Então eu preparei aqui o tema, em que você se gloria? Esse é o tema da mensagem. E para responder a isso, temos que ter a certeza de que a cruz nos salvou do mundo. Essa é a certeza que a gente tem que ter. Onde é de fato a nossa glória? Aqui? Nas coisas que a gente conquista nessa terra? Porque as pessoas se gloriam nisso. Muitos se gloriam nisso. Coisas que conquistaram, que realizaram, engrandecem a si mesmo. Mas é como aquele rico que se gabava, e que o Senhor o lançou para ele, dizendo: e os teus bens, para quem será? Porque ainda hoje te pedirão sua alma.
Então você está preparado? Onde é a tua glória? Em que você se gloria? E Deus foi falando ao meu coração, para que eu pudesse ministrar isso para a igreja que está reunida aqui. Agora, se de fato nós estamos preparados para deixar esse mundo e habitar com Cristo, você concorda, amado, que não deveríamos nos dedicar às coisas daqui, mas nos dedicar mais às coisas lá de cima? Aleluia. Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 1, vai dizer, vou ver, espero que esteja de acordo aqui, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha o que Paulo está falando, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Morrer para o mundo. Vocês morreram para o mundo, porque quem morre para o mundo não pode querer, amado, entesourar as coisas do mundo. Então Paulo aqui, ele está sendo muito enfático, de que as coisas daqui não interessam mais, pois eu fui crucificado com Cristo, e no momento em que eu também acordar, eu vou estar lá, lado a lado com Ele. Então as coisas do alto é que nos interessam, porque as pessoas se desgastam, correm atrás do vento, como o filho, né, de Davi, Salomão diz, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, porque a gente não pode levar nada desse mundo, nada, amado, nada. Se você morrer hoje, deixar esse mundo, não morrer, né? Se você deixar esse mundo hoje, tudo que você tesourou, toda a tua luta, todo o teu desgaste, será nada. Mas se você entesourou para Cristo, oh glória a Deus, você vai desfrutar daquilo que, amado, que você foi acumulando lá na glória. Aleluia. Aí você vai ver o quanto foi maravilhoso poder se dedicar. Então, seguindo o exemplo de Paulo, a Bíblia vai dizer que ele percebeu, que ele entendia que tudo que havia conquistado antes de ter um encontro com Cristo, como prestígio de ser um fariseu, estudou tanto, né? A Bíblia diz que ele estudou com um dos maiores, Gamaliel, tinha um conhecimento, era fariseu, né? Ele tinha fama, ele tinha poder, ele tinha autoridade, e não era pouca coisa. Dentre os grandes, ele tinha prestígio. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer lá em Filipenses, no capítulo também de número 3, no verso de número 4, ele vai dizer que tudo isso ele considerou como refúgio, como nada. Tudo que ele alcançou, diante do que ele iria alcançar, era nada. Ele perdeu tempo. Então diz assim: embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, confiança do quê?
em tudo que ele já havia feito, no prestígio, na fama, nos estudos, no conhecimento, como ele era visto. Paulo era um cara famoso. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ora, diante de tudo isso que as pessoas dão tanto valor, muitas às vezes mais do que valor, a estar aqui, por exemplo, a não perder um culto, não perder uma palavra, não buscar as coisas do alto, a coroa que será dada, aquele que lutar, aquele que se preparar, como nós ouvimos na sexta-feira, né? Se esforçar para ter, porque as pessoas se esforçam para muitas coisas, amados. E Paulo aqui está dizendo: olha, se isso for prestígio, então vou bater no meu peito. Porque tudo que as pessoas pensam nesse mundo ser bom, perfeito, então eu posso me gabar, se vocês se gabam por isso. Ser doutor, ser estudado, ter prestígio, ter conquistado muitas coisas. Então Paulo, eu posso me gabar, aleluia, eu posso confiar na minha carne. E ele vai continuar dizendo: eu sou, olha aí, ele começa a falar sobre ele, né? Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É sabe aquele momento que você diz: caramba, será que eu estou pondo em prática a palavra do Senhor? Ou talvez você julga alguém dizendo assim: puxa, essa pessoa pensa que sabe muito, só ele sabe tudo. Paulo, ele está dizendo: se for para falar isso, eu posso me gabar, porque quanto à lei, a aplicação da lei, sou irrepreensível, eu sou perfeito, aleluia. Contudo, o que para mim era lucro, passei a se considerar como perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Tudo por causa de Cristo. Então, olha só, amado, esse homem. Porque, irmãos, pensa o seguinte, acho que você há de concordar comigo. Só há 2 tipos de pessoas no mundo: as que se gloriam no mundo, cujo coração está nas coisas do mundo, cuja fama, prestígio é o que vale, e as que se gloriam na cruz. Qual grupo desse você pertence? Lembre-se, daqui você não leva nada. O que você juntou é o que vai fazer a diferença lá em cima. Juntou para a glória ou juntou para os prazeres, prestígios? Então o apóstolo Paulo era um homem, amado, que ele mostrava as prioridades do reino. Para ele era o que importava, quando ele entendeu o que era a cruz, quando ele entendeu o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, quando ele entendeu, amado, que o que vale é juntar para a eternidade, que tudo o que ele fazia muito bem, que na mente dos homens
era o suficiente. Mas lembre-se, nós estamos aqui de passagem, você está aqui de passagem. E pense na eternidade. Porque seja para os que morrem em Cristo Jesus, ou para os que morrem sem Cristo Jesus, ambos vão viver a eternidade. Um para a glória, desfrutando da bênção, da presença do Senhor, daquilo que o Senhor tem reservado, e o outro do sofrimento, da angústia, da dor, clamando como o rico de Lázaro e o rico, para que Lázaro molhasse só a ponta do dedo em sua boca, porque o lugar que ele estava era terrível. Ele deixou para cair em si quando já não havia mais o que fazer, quando já não havia mais tempo. Pede para Lázaro vir aqui, não dá mais, porque o que está lá não pode passar para cá, e o que está aqui não pode ir para lá. Agora há um abismo. A gente cansa de falar isso, citar essa passagem, porque tem tudo a ver com isso que a gente está pregando. Assim pode acontecer conosco, amados. Nós precisamos nos esforçar mais, não pelas coisas materiais, e volto a dizer, não é que você não possa ter o melhor dessa terra, mas o teu tesouro, de fato, deve ser lá. A Bíblia diz: não junteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão rouba, consome, mina, mas junteis tesouro no céu. Aleluia, Jesus. Você precisa pensar nisso. Então, qual é o verdadeiro teste do cristianismo absoluto? Ou algo que possa dizer assim: nós somos de fato de Cristo, somos de fato cristão. O que nos importa é estar lá na glória, que se eu morrer agora, se o Senhor permitiu eu viver só até hoje, eu estarei garantido de que eu considerei aqui, como Paulo, tudo refúgio, como esterco, como sendo nada. Aleluia. Então nós estamos de fato buscando ou declarando que nós somos cristãos? Será, amado, que para mim o que importa é Cristo? Ou que de fato estamos buscando o reino eterno de Deus? E buscando o reino de Deus para qual coroa? Olha o que Paulo diz. As declarações de Paulo não tem nada a ver com o que nós priorizamos, ou com o que as pessoas, priorizam nos dias de hoje. Porque as pessoas priorizam isso: fama, prestígio, dinheiro, sabe, amado, coisas materiais. Porque muitos dizem que Deus está em primeiro lugar, mas demonstram outras coisas. Porque eu sempre falo isso, e parece até está virando um jargão. O que eu mais me dedico é o que eu mais amo. Está virando um jargão isso. O que mais me interessa
é onde eu mais deposito a minha fé e confiança. E eu espero que isso vire realmente um jargão, porque é algo que a gente precisa parar para pensar. Quanto tempo eu gasto para as coisas do Senhor? E quanto tempo eu gasto para as coisas de mim mesmo? Quanto eu me dedico para as coisas de Deus? Quanto tempo eu levo para adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor? E quanto tempo eu levo para adorar e exaltar o meu próprio corpo? Seja numa academia, seja numa festa, seja nas redes sociais. Você percebe que quando nós acessamos as redes sociais, que algo nos interessa, mesmo estando com sono, a gente está ali, ó. E se deixar, amado, a gente não vê nem a hora passar. E muitas das vezes, na casa do Pai, a gente quer pressa para viver para nós mesmos. Não, pastor, é que eu tenho tantos afazeres. Mas uma coisa só te basta. Ele disse para Maria. Você lembra da história de Marta e Maria? Você lembra, né? Senhor, ordena para ela que me ajude nas tarefas. Talvez ela tinha razão. Nós temos aqui em casa uma celebridade. Aí parecia ser justificável. Ah, pastor, é justificável, né? É justificável. Então, ordena a ela que venha me ajudar. E o Senhor então diz: Marta, 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 você está correndo, se dedicando por tantas coisas, enquanto Maria está aqui aos meus pés. E isso é o que importa. E deixa eu falar uma coisa para você, Marta: o que ela está fazendo não lhe será tirado. Você está apavorado, você está angustiada. Ah, pastor, porque a ideia é essa, né, amado? Olha como é justificável, né? Marta tentou achar um argumento para justificar a correria dela. Talvez são argumentos que nós também, amados, buscamos para justificar a nossa ausência na presença do Senhor. Quando eu falo da presença do Senhor, estou dizendo que você não é cristão. Você é. Que Cristo vive com você, sim. Mas estarmos reunidos aqui como igreja, como um só corpo, louvando, adorando, porque nós estamos sendo preparados para isso. Porque lá na glória, amado, só alegria. Cantaremos com os anjos. Não tem um louvor que fala isso? Cantaremos com os anjos. Vai ser só alegria. Nós estamos nos preparando, queridos, tirando todo o embaraço, tirando tudo aquilo que nos prende, ou nos desprendendo das coisas desse mundo. E acredite, irmãos, eu não sei você, ontem eu conversando com a irmã Rosângela, né? E a irmã falou: pastor, eu acho que não passa de 10 anos. Eu falei: irmã, eu acho que não passa de amanhã. Porque tudo que a Bíblia diz que iria acontecer, as perseguições, desprezo pela palavra, o amor se esfriando, nós estamos vendo. Pare e pense um pouquinho, irmãos. As pessoas matam umas às outras assim do nada. Se eu não gostar do que você falou, do que você fez, eu já te mato. Eu fico planejando como é que eu vou fazer isso. E claro que o inimigo, o diabo, vai incentivar.
planejam como trair um ao outro, como puxar o tapete um do outro, como crescer na empresa, como se destacar, como ser fluente em línguas. Por que não é fluente na língua dos anjos? Por que não é fluente na língua dos anjos? Amados, parece brincadeira, mas é tremendo isso. Não, pastor, Deus está em primeiro lugar. Tá, mas o que você tem se dedicado? O que nós temos nos dedicado mais? O que nós damos mais ênfase, mais importância na nossa vida? Aleluia. Paulo, usando de radicalidade, sendo muito radical nas palavras dele, no que ele pretendia, no que ele queria, ele diz o seguinte: guardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido aonde? No meu corpo. Aleluia. Quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Aleluia. Será que é lucro se você morrer hoje? Será que você entende isso, que é lucro hoje morrer? O sábio Salomão diz: melhor é ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa. Porque nessa, onde há luto, nós vemos o fim de todos os homens. Olha só que tremendo. Para Paulo não tinha meio termo, viver para si mesmo. Não, para mim o viver é Cristo. O que eu faço aqui é para Cristo. Como eu levo a minha vida é para engrandecer e embelezar o nome de Cristo, quer no meu corpo, quer na minha vida e quer na minha morte. Como se dissesse, é aquilo que também o sábio Salomão, na continuação, de o melhor está na casa onde há vivo, ou na casa onde há luto, ele vai dizer assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Porque quer na minha morte, quer dizer, esse foi um homem de Deus, esse deixa saudade, esse deixou exemplos, como Paulo morre, e até hoje é pregado, falado da grandeza desse homem, da dedicação, grandeza no quesito dedicação às coisas de Deus. É como ele diz, que eu pensava ser lucro, para mim eu considerei como perda, para ganhar a Cristo. Nós precisamos ter essa mentalidade, irmãos. A tua vida precisa ser em torno de Cristo, porque um dia tudo será exposto. E qual será a tua fama aqui nessa terra? Mais vale a boa fama, mais vale porque aqui no céu mais vale como você viveu na terra, quanto você se dedicou a mim, do que o perfume que você passou. Porque nesse momento você passa um perfume e o perfume exala.
logo acaba o cheiro, mas a fama vai durar eternamente. Eternamente. Olha, o meu irmão morreu. Que homem de Deus, que mulher de Deus, que jovem dedicado. Tudo que fazia com excelência. Não tinha do que se envergonhar. E aí você está ali, né? Na casa onde há luta, você diz: um dia eu estarei nessa posição, porque é a garantia que nós temos. Um dia eu estarei nesse mesmo lugar. O meu corpo estará ali. E esse corpo, dedicado a si só, vai ser enterrado. Mas para o que eu me dediquei, das coisas do alto, vai comigo, para eu receber, como nós ouvimos ontem, o galardão. Olha que bênção, amados. Então isso que eu acabei de ler está em Filipenses 1, né? No verso de número 20 a 21. A Bíblia diz que ele não era esse homem que tentava se justificar. Paulo, ele não tentava se justificar, tentando unir coisas incompatíveis com o reino. Então nesse ponto ele era radical. Para mim, o morrer é Cristo, ponto. Aliás, o viver é Cristo, ponto. E o morrer é lucro. Porque, amado, enquanto nós estivermos aqui, estamos sujeitos às tentações, estamos sujeitos às brigas, contendas, a passar por situações difíceis, como a enfermidade. Mas uma vez morto, isso acaba. Morto para o mundo, vivos para Deus. Então lá nós vamos contemplar da grandeza. Por isso que ele diz: para mim o viver é Cristo. Viver é Cristo. Então, para quem entende o valor da cruz, todo o resto é insignificante. Será que você entende isso, amado? Então a gente pergunta para a igreja: você acha esse discurso duro? Que é isso, pastor? Há quem acha que o discurso é duro. Eu ouvi isso de uma irmãzinha que me lembrou: pastor, fique em paz, porque tem gente que não gosta do seu discurso. Se não gostaram do discurso de Jesus, se os que vieram antes sofreram, se Cristo, que é Cristo, ainda hoje tem gente que dá as costas para a palavra dele, não o aceitam como Deus, alguém que só veio fazer o bem, alguém que deu o corpo, a vida dele, para que você tivesse vida. Aleluia. Olha a resposta, vamos ver isso. Vamos ver isso. João, Evangelho de São João, no capítulo de número 6, para você entender. Vamos ver a partir do verso de número 60, para você entender o que eu estou falando. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Pastor, desculpe, mas o que você está falando? Jesus falava: aquele que não come do meu pão e nem bebe da minha, nem bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Aí imagine, ele estava falando: mas que é isso? Eu comer da sua carne e beber do seu sangue? E aí os discípulos começam a se revelar, se mostrar quem são. Sabendo no íntimo
que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhe disse: isso é motivo de tropeço para vocês? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria traí-lo. E ele então acrescentou: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Pastor, não venho mais. Imagine Jesus. A gente se aflige, né? Eu me aflijo. Você se aflige quando você vê a igreja vazia, por exemplo? Então eu imagino Jesus. É como se ele dissesse: esses caras não sabem o que estão fazendo. Estevão falou isso também, né? Esses caras não sabem o que estão fazendo, deixando o certo pelo duvidoso, correndo atrás das coisas perecíveis e deixando aquelas que são imperecíveis, que são eternos. E muitas pessoas não se agradavam do discurso de Jesus. Por quê? Porque achavam que era duro demais. Jesus perguntou: vocês também não querem ir? Essa é a pergunta que nos cabe. A motivação de vocês, a glória de vocês é na cruz? Vocês se gloriam na cruz ou nas coisas do mundo? Ah, pastor, há aqueles que se gloriam nas coisas do mundo. Pastor, mas eu alcancei, eu fiz, eu tenho empresas, pastor. Pastor, deixa eu falar uma coisa. Tem pessoas que vivem da minha empresa, pastor. Minha empresa. Você não tem nada. Porque o que é teu não é teu. Você só está cuidando para mim. É como aquele homem que diz: olha, eu vou deixar uma vinha aqui na tua mão e eu vou ali, depois eu volto para buscar os frutos. E aí o que você juntou, volto a dizer, para quem será? Para quem será? Então muitos que foram embora, o Senhor se vira agora para os discípulos e diz: e vocês? Quer ir também? Como se ele dissesse: olha, estou sugerindo a vocês a vida, mas o que importa para vocês é as coisas do mundo. Segue, vai também. Mas graças a Deus que tem homens como Pedro. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Oh, aleluia! Para onde eu vou? O que eu tenho ouvido, o que eu tenho experimentado me leva a ter a eternidade. Então para onde eu vou? Porque as coisas do mundo são perecíveis, vão ficar. Mas as coisas do Senhor, elas são eternas. É para lá que eu quero ir. Aleluia. Lá em João, capítulo de número 15, verso de número 18.
Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus. Você se ira, você se chateia, você do esforço que você está fazendo, e as pessoas não dão crédito. Ei, fique em paz. Isso confortou meu coração. Quando a irmãzinha falou, confortou demais o meu coração. Falei, meu Deus, a gente sabe de tantas coisas, e às vezes precisa ver a tiazinha do cocó. Não que ela usa cocó, né? A tia do cocó a gente entende como sábia, né? Nas palavras. Pastor, refrigera o teu coração, acalma, calma minha alma, acalma. Se o mundo os odeia, Jesus dizendo, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são desse mundo. Quem não é desse mundo? Quem tem certeza que não é desse mundo? Está só passando por aqui. Pastor, eu estou aqui só de passagem, como Abel. Só estou de passagem. Tudo que eu faço aqui é para oferecer ao meu Senhor como sacrifício. Caim não, Caim está se gabando porque juntou montões e montões. No entanto, vocês não são desse mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão as vossas. Qual é o pastor que não fica feliz agora? Hein? Pastores, fique em paz. Pastor, mas só veio um. Está tudo certo. Está tudo certo. Tá tudo. Mas pastor, é muita perseguição. Então está tudo certo. Perseguiram a mim. E aí você fala, então, isso nos fortalece. Não te fortalece? Então eu estou no rumo certo. Não fique em paz quando disserem todo mal contra você, quando te perseguirem. Se te pedir a capa, dê a túnica também. Leva aí, meu, leva aí, leva. Se te pedir, né, a túnica, se te pedir para andar uma légua, ande duas. Viu, irmão, irmã? Porque tem gente que diz, lá vai o cristão, lá vai o crentão, né? O crentão, lá vai o crentão. Diga glória a Deus. Quando falarem todo mal contra você, glorifiquem, porque você está no caminho certo. Se odiaram a mim, Cristo, você acha que eles vão odiar vocês? Aleluia. Vamos voltar lá para Filipenses. Estou acabando, tá? Filipenses 3. Verso de número 8 vai dizer: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e a considero como esterco, excremento de animal,
Pô, Paulo, que é isso, meu? E todo o teu estudo, todo o teu prestígio, tudo que você... a tua fama. Não, isso tudo é esterco. Isso tudo é excremento de animal. Então nós vemos aqui que Paulo, ele entendeu o real significado da cruz de Cristo. Será que você entende também, amado? O real significado, que dizendo que nada mais importava. Continuando. Considero tudo como esterco, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, e a participação no seu sofrimento, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Então era isso que importava para Paulo. A Bíblia vai dizer que a cruz de Cristo o transformou, mudou toda aquela maneira dele de ser. Será que a cruz tem transformado você, amado? Ou o teu procedimento ainda tem sido o mesmo? Porque esse é o benefício da palavra, da cruz, da pregação, da mensagem. É Deus dizendo: eu me importo com vocês, e eu te quero dar vida, mas uma vida abundante. A vida abundante é para a eternidade. Porque se você se apega só às coisas desse mundo, não é a vida abundante. Isso aí o mundo dá, isso aí Satanás dá. Mas a vida abundante é aquela que nunca acaba, que é eterna. Então o que você quer? Aleluia! É como aquele azeite da viúva. Manda trazer as panelas vazias, as botijas vazias, porque o que você recebeu sexta-feira, eu acredito, você já esvaziou, não? Para alguém? Você já esvaziou para alguém? Pastor, eu aprendi sexta-feira que eu tenho que me preparar para a corrida como um atleta, né? O problema não é ser o atleta, é que muitos se gabam. Paulo diz isso, né? 1 Coríntios 9, 24, partido 24. Eu vou pular um pouquinho aqui. Não, depois eu pulo. Deixa eu ler o resto aqui. Ah não, já li. Então vou pular aqui, ó. 1 Coríntios 9, 24. Deixa eu pegar aí uma carona. Vocês não sabem que todos que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa. Olha só, amado, o treinamento é rigoroso. Eu sei que cansa. Pastor, já vai dar 11 horas, pastor. Nós estamos num treinamento, irmão. Então fica em paz. Na academia, quanto tempo você faz os seus exercícios pro corpo? E se mata. Ah, não aguento mais. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Não é assim, amado? Aí depois mostra o peitoral. Né? Não é assim? Aí vem a terra e come tudo aquilo. E o teu corpo, para quem será? Então ele diz assim: para obter uma coroa que logo perece,
E a coroa do ímpio, amado, é a glória momentânea, é o prestígio momentâneo, é a conta no banco onde o ladrão rouba, é o prestígio que logo se acaba, é como aquela nuvem que perece. Aleluia. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amado, isso aqui é muito forte. Aleluia. Então a cruz de Cristo transformou, e ele sabia que algo dentro dele mudou. Será que, amado, você tem essa percepção de você? Que nada mais importava? Porque Paulo era assim, ele sabia que entre eles havia alguns que não estavam seguindo o seu exemplo. Ele sabia. Filipenses 3, 17. Irmãos, sigam unidos os meus exemplos, ou o meu exemplo, e observam os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. E não é assim, amados. Quem é o inimigo da cruz? É aquele que não se dedica. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, o próprio ventre, ou aquilo que eles ajuntaram. E eles se gloriam do que deveriam se envergonhar, porque às vezes aquilo que conquista é muitas das vezes açoitando alguém, diminuindo alguém, puxando o tapete de alguém, é envergonhando o nome do Senhor, com base em mentira. Então a gente precisa parar para pensar nisso. Eles deveriam se envergonhar. Só pensar nessas coisas terrenas já é uma vergonha. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Cristo Jesus. Eu sou cidadão do céu. Estou de passagem. Todos nós, amado, precisamos dizer: a cruz fez isso em mim também, pastor. Eu morri para esse mundo. Então, a minha glória está na cruz. Se coloque em pé.